mente reforçada, né? Senão não vai aguentar a viagem, né? Por este motivo, muitos físicos e muitos astrônomos e muitos cientistas, abre aspas, fecha aspas na palavra cientista, colocam em dúvida a possibilidade de outras vidas atingirem o planeta Terra em face dessas distâncias astronômicas. Porque se o homem do planeta Terra tivesse que iniciar uma viagem desse tipo, ele seria de início impossível. Todavia, como uma vez também me fizeram uma pergunta na televisão lá em Piracicaba, não fomos nós que inventamos os discos voadores. Eles estão aí. Não fui eu que inventei disco voador, não foram vocês que inventaram os discos voadores. São objetos que estão aí, né, a nos rodear e fazendo com que a gente pesquise, estude e procure uma resposta lógica. E não bancando o avestruz, dizendo, isso é impossível, né? Este quadro reflete o início da nossa argumentação, né? Muitos objetos são vistos e são mal interpretados. Algumas pessoas confundem planeta Vênus com objeto voador não identificado numa das empresas lá em Capivari, e no meio do caminho, às 6 horas e 35 minutos da manhã, de Piracicaba, depois do Miori, lá da usina Miori, eu vi como se fosse um espelho. Eu ando sempre com a máquina fotográfica no carro, quando faço essas viagens, felizmente. Dois lados eram arredondados e dois lados tinham ângulos de 90 graus. Isso eu vi a 50 metros de altura e uns 200 metros de distância do acostamento. Estava no espaço. Tirei a fotografia, mandei ampliar. Está aqui presente, depois quem quiser ver, terei imenso prazer de mostrar. Só tive tempo de tirar 2 chapas. Eu queria disparar a máquina, é claro, né? Mas não deu tempo. De repente veio uma serração que a gente não sabe de onde, cobriu tudo, desapareceu o sol, desapareceu tudo. Não pude tirar mais nada. Mas quanta coisa a gente tem aí pela frente para pesquisar, para estudar. E eram pessoas sérias, idôneas, não tinha. Nós checamos o estudo, é lógico, né? Vamos acreditar na primeira pessoa que aparece, que a gente vai ver, vai checar, vai ver tudo mais, né? Então vocês vejam quanta implicação você está tendo que enfrentar e estudar, né? Outra dimensão, espaço-tempo, outro portal, né? A gente fala assim porque não tem outras palavras, né? Talvez sejam outras palavras, mas a gente não tem outras. Na revista Incrível, número 2, setembro de 92, da página 10 da página 13, fizeram uma reportagem sobre viagens no tempo, onde físicos americanos do Instituto da Califórnia admitem que existem certas passagens no tempo
chamados buracos de verme, em que você, se situando nesses buracos de verme, você volta ao passado ou vai para o futuro. Eles fizeram experiências com um relógio atômico num avião supersônico a jato, né? E o relógio atômico do avião atrasou em comparação com aquele que estava em terra. Então, isso é uma teoria de físicos americanos de que existe esta possibilidade de você ir ao passado e ao futuro. Em 1992, aventaram também as tais das cordas cósmicas. As cordas cósmicas seriam os restos do Big Bang, quer dizer, o início do estouro das galáxias no espaço, e que ficaram resíduos de cordões da explosão. Se você pegar um desses cordões, você vai para o passado, e você pegando outro cordão, você voltaria ao presente. Se você estivesse numa delas, você viria a si próprio sendo lançado do passado. Isso é um estudo de físicos nos Estados Unidos, não é mais ciência de ficção. Existe o físico Yakov, da Universidade de Tel Aviv, que fala sobre contração de um balão, que é uma passagem, a pessoa seria submetida a uma pressão, e com essa pressão ele iria para o passado, e com a expansão ele iria para o futuro. Isso envolveria mecânica quântica, mas é um estudo de cientistas, Tel Aviv, Israel. O círculo sobre a Inglaterra, por exemplo, até hoje não tem solução definida. Colocaram cientistas, colocaram máquinas, colocaram ultravioleta, ultrassom, infravermelho para detectar qualquer coisa, e não conseguiram detectar nada. Os cientistas ficaram na barraca, quando levantaram de manhã, a poucos metros tinha o sinal, e ninguém viu nada, e a máquina não captou nada. Quer dizer, alguns seres detêm uma tecnologia que escapa a nossa da Terra. Não alcançamos a detectar. Tanto é assim que existem observações que você já constatadas, né? Você vê o objeto voador, a vista desarmada, você pega o binóculo, focaliza o objeto e ele desaparece. Você vê as nuvens. Você tira o binóculo da sua vista e o objeto está lá. Sobre uma informação de uma senhora de uma fazenda que me telefonou, dizendo que apareceram círculos lá na fazenda. E nós fomos pesquisar esses círculos. A pesquisa durou 8 meses. Idas, vindas, fotografias, análise do solo. Mandamos analisar o solo para os agrônomos da Exalc, onde foram convidados vários agrônomos, solo, subsolo, pH da água, vegetação interna e externa do círculo, tipos de solo sem alumínio. Até aí, ninguém atinou para nada no momento. Os círculos tinham formas geométricas. Nós começamos a questionar isso. Demorou 8 meses, a gente ia no campo, voltava, depois ia outro mês, voltava, e assim foi. E paciência dos donos da fazenda, foram muito gentis, foram muito pacienciosos conosco, né? Senão a gente não ia poder fazer essa pesquisa. Daquele setor da fazenda. Só que aonde passou a mancha, bem embaixo, só embaixo, o arame não estava oxidado, não estava enferrujado, estava limpinho. Como se a saída do alumínio passando pelo arame tirou a oxidação. É a única explicação, não existe outra. E nós não estamos inventando, é pesquisa científica.
né, feita aqui pelo grupo aí pra gente aí, né? Então é algo pra gente se preocupar aí. E depois a nossa colega também, em outro setor de Tupi, nos chamou para verificar também manchas semelhantes, e as manchas eram semelhantes a essas aqui também, né? Só que nós não reiniciamos todo o processo outra vez por falta de tempo, né? Infelizmente nosso tempo, 24 horas, não está dando nem para dormir direito. Pois não. Exato, assim, provavelmente, né, os circos foram feitos por naves espaciais, né? Isso também, nós fazemos a entrevista com os donos da fazenda, com o pessoal que trabalha na fazenda, né, e tudo mais. Os cachorros latiram aí a madrugada inteira, né? E vocês não foram ver? Nós espiamos assim pela janela, mas às vezes é um cachorro do mato que aparece aí e tal, hein? Vocês acabaram de assistir a comprovação do que eu acabei de falar com relação aos Dogons. E agora nós vamos abordar um assunto que há anos atrás eu jamais poderia falar. Trata-se de experiências feitas no hiperespaço, nas cordas cósmicas, nos buracos de verme, onde os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia, Israel, Japão estão fazendo pesquisas desde 1970. Vejam bem, estão fazendo pesquisas desde 1970 na área de projeções astrais chamadas. Quer dizer, eles se utilizam de sensitivos, ou como queiram, médiums, como são conhecidos também, preparados por grupos de estudiosos nos Estados Unidos, no Canadá e na Rússia, que eles se submetem a um regime de bastante treinamento para entrar numa máquina que ela elimina um gás argônio, forma um campo magnético muito forte, e eles, com a sua sensibilidade, com a sua mediunidade, eles se projetam aonde eles querem ir, para o futuro e para o passado. Estou falando ficção? São experiências dos Estados Unidos, Canadá, Rússia, Israel, Japão. Se vocês têm alguma dúvida sobre o que eu estou colocando, assistam agora o que eu vou apresentar para vocês, que é justamente sobre isso. Vamos assistir o vídeo. One of the caveats that I do have some personal information that I did get personally involved in was some information that had to do with the Stargates and Looking Glass, and more specifically the 2012 problem with those projects. I guess, popular opinion of what's out there right now is that the project was shut down because there was a problem when we approached 2012. I've heard it described a number of ways, but to my knowledge, the problem is that the timelines converge on that point in time. And when you know enough about the Stargate projects and the Looking Glass project to know that how string theory works and how the possibility of possibilities works and how making one choice over here doesn't necessarily mean that the other choice couldn't exist at the same time. Mm-hmm. But once you get your brain wrapped around this subject, you find out that at the end of 2012,
in an easy way to put it, the choices that we make become less and less consequential to the future. And eventually we're pushed into this bottleneck of time, no matter which choice we make. And that's important to the people that had access to Looking Glass, because they would use Looking Glass knowing the choices that they would make, and the future would pop up. The big mistake was coming up with the possibility of future. And when we started using a computer to say, well, if we make this choice, it's 79% possible that this scenario happens, and 23% are possible, or whatever, you know, I'm using round numbers, that this scenario would happen. The understanding at the time was that was realistic. However, if you go down the road further and free will continues to exercise itself on this game, that 79% possibility sometimes changes very, very fast. But if you look at the situation in a point of time, it seems very realistic that that's the greatest possibility. What happened was people, very smart people, began to figure out that something big was coming up. Something that made it so all the possibilities of all the future scenarios of any choice, any possibility that was fed in and observed through the Looking Glass inherently ended up in the same future. And no decision, no possibility changed past a certain point. That's the big secret. Okay, so is that certain point 2012 in your understanding? It well coincides with December 21st, 2012. So at that point, all possibilities lead to the same Timelines. Rubicon. All possible timelines lead to the same basic set of history in the future. And what is that history to you? Did you know that, or did you find that out? That is the big question. That is the big secret. That is what sends everybody that has all of the information, that knows everything, into a blind panic. The people that know everything about Looking Glass, that have gotten all the reports and all the information, the elites of the world, probably figured out that that was the end of the game. And nothing could be manipulated beyond that point. So do you think that's held true? In other words, well, I have about 60 questions, but do you think that's true, or holding true, that nothing could be manipulated, that they haven't found a way to manipulate, that that's still the case? I mean, this is knowledge that you would have gained back when? Back when I was in the military, it would have been before '97 when I got in trouble. And it was things that one of my particular areas that I was amazingly intuitive about is problem solving / mission planning, or more specifically, taking a bad mission and fixing it, getting everybody through and out of it. Troubleshooting an optimum future. Exactly. Certainly knowing how string theory and possible futures works makes it so you can work your mind very quickly to see the reality of what's happening and decide what decisions need to be made to change it for a particular outcome. Okay, but at a certain point you said that even the powers that be, so to speak, realized that
having even abilities such as yourself, you're talking about, which they, in theory, had even using a computer or looking glass. Right, they had to use a computer to do it. Right. So in essence, but at a certain point, it's still an end game. It's still, they cannot go beyond a certain point. At a certain point, after they're done hearing the computer tell them, this is what's going to happen, over and over and over and over again, all they become focused on is, how do we fix it? Why? What is this that's going to happen? Do you know that? The inevitable contraction of the timelines. But what does that mean for this reality? Do you know that? I don't know that. What I do know is that I was called in and asked to solve this problem, this timeline contraction problem. And I eventually did my due diligence and did all the investigating, and basically only had one piece of information, and that was reinforcement. The computer's right. The timelines will contract down to some inevitable thing that you guys won't tell me about, so I can't help you. But it's, what you're basically, you came back with was, it is inevitable, whatever it is. There is an inevitable event. It's been forecast, it's been predicted, it's been fed to us in a slop trough of what they want us to believe will happen. But they don't actually however, know. They don't actually have control over what happens. They only have control over the reaction, and it seems that no matter what they try to do to cause their desired reaction, it's going to have an opposite effect. Interesting. Now, it's much, much easier for me to explain today what that process is as opposed to back then. But if I had to give it a name, I would say it's the awakening process. It's an evolution of consciousness that cannot, will not, and no matter what decisions or possibilities are injected into the equation, eventually it all resolves down to us all learning the truth and becoming aware of this massive dam of lies that has been built that keep us from knowing massive volume of information that we should otherwise possess. Okay. Well, that's very, very monumental to be told that from a person in your perspective, who's had your background and your exposure to Looking Glass and possible futures that they do converge. And the notion of, is there anything else that you can tell us, that you would want to tell us about that and the rest of the laundry list of sort of information that you had direct to either for yourself or through someone that you had vetted? The biggest cherry on top of all this conversation would be a synopsis to say that if I could convince everybody out there that for all intents and purposes, what we believe to be true eventually becomes true. If somebody convinces us that a major disaster is going to happen in the very near future, a major disaster happens in the very near future. If we don't buy into that fear and accept that there is really nothing that we know is going to happen, and accept of whatever happens, that makes the convergence of the timelines happen as naturally as possible. Any attempts to try to go away from this one inevitable conclusion, I again see as a new beginning,
an end of this reality, the beginning of something that we can't even possibly understand based on the level of our beliefs currently. But when all that information comes flooding out, there's going to be no denying what's true and what's a lie or what's illusion. We won't have the choice to believe that 9/11 happened because of a bunch of terrorists, because we'll know exactly what's happened. Basically what we're experiencing right now is two master chess players sitting at the board. And one of them looks down at the board and sees that he's in checkmate in 7 moves. And he looks across at his opponent, and he knows that his opponent sees it too. So there's no getting out of it. So at this point, the loser can only prolong the game. The game, both players know the game is over. It's only a matter of time before he does this, and then you're forced to do this, and then he's forced to do this, and eventually checkmate. We, as a race, if we could understand that the game is over, that based on the rules of the game, the bad guys have already lost, the good guys have already won. Yes, there's moves left on the table, but those moves are being forced by the player that is going to win. The only way that checkmate can't happen is if the player that's winning makes a mistake. But from all of the information that I've gathered, all of the information that's been given, all of the information that's been vetted to me, it seems pretty obvious that the good guy player on the side of the chessboard knows exactly what has to be done to win the game. And so at this point, any mistake would be all but impossible. But again, you really have to understand the game to know that the guy that's losing is lost. And I'm sure most people sitting watching the chess match between two advanced chess players know the game's over long after the two players know it's over, because they can't see the board and see that there's only 7 moves left. Okay, but when we come to this convergence, and again, you've seen, or the looking glass has seen, up to that point. Now, let me say why I believe that it comes down to one inevitability, is because I was entrusted in getting it down to 2 possibilities. And I've heard both of those possibilities talked about in massive proportions, the good and the bad. Okay, do you want to talk, so can you in one sentence say what the good was and the bad was, or are you able to do that? To most easily put it to people, I suppose. One scenario is what most people would understand to be ascension, or an evolution of consciousness, that brings us out of the cocoon and turns us into a butterfly. Timeline 2 is some kind of major global catastrophe that drives most of us underground and leaves a few of us on top to fend for ourselves. Very well put. Okay. So I would imagine, and you can... But I would also like to point it out that they call Timeline 2, Timeline 2. It seemed very odd to me that even back then it was identified as not 1. And then okay. One is the... One didn't get talked about. Okay, but 1 is the one that involves what in essence would be ascension, or moving into, from the cocoon to the butterfly. Okay. But
I believe, based on what you're telling me, that they would have used a lot of people like you that had a proclivity for being able to see the future, you know, to be what is a sort of an advanced psychic remote viewer, or whatever you want to call that, and looking glass, to posit these potential futures, to go up to that point and to view it, and that you're just one of many. Wouldn't you agree? I would agree. And back in 1991, when I began my little adventure in the military, I would say that it was pretty obvious that there wasn't very many of us. However, you go 20 years into the future and you find out that it's coming to the point where there's a lot of people that have that ability, that are inherently realizing that ability, and are able, through some unknown extraordinary means, to develop that ability inside themselves without any outside help or assistance. And it's quite obvious that as far as advanced intellectual abilities, as far as simple intelligence levels, and cognitive skills of the human race has increased exponentially in the past 20 years. And people that were 10 years old in 1991 are now 30 years old and fully awake and conscious of this burning inside that says... Muito bem. Vocês acabaram de ver como a ciência acaba demonstrando e provando o que eu estudei em 50 anos tinha razão. 21 anos de pesquisas de campo, subida nas montanhas, participando de simpósios, fazendo palestras, e outros 29 na área de escrituração dos livros. Eu escrevi 5 livros a respeito desse assunto. Assuntos que abordam, como vocês acabaram de perceber, várias áreas das ciências humanas e exatas. Obrigatoriamente passando pela arqueologia, obrigatoriamente passando pela antropologia cultural, obrigatoriamente passando pela sociologia de estudos da área, da região, verificando como a nossa história foi deturpada, como a nossa história foi colocado coisas que não eram verdadeiras. E a nossa função está justamente essa a nossa função, tirar a poeira do tempo para mostrar o que está escondido lá embaixo. É um trabalho de paciência, de dedicação, de pesquisa, porque tudo que a gente faz nós vamos pesquisar. Vamos pesquisar na arqueologia, vamos pesquisar nas áreas das ciências humanas e exatas. E, felizmente, esse trabalho nos está revertendo em coisas positivas, provando que isso tudo era correto. O que nos dá uma satisfação depois de alguns dissabores que nós passamos para chegar até onde nós estamos agora. Para complementar o que eu estou falando, eu vou apresentar para vocês agora algumas tomadas, alguns slides que vão ilustrar uma pequena parte do que eu acabei de falar. Eu sei que o assunto é vasto, existem várias ramificações para a gente abordar, tanto é assim que eu tive que escrever 5 livros. Como vocês estão percebendo, não há como você colocar numa apresentação como esta 5 livros em horas, né? Isso não é possível.
Mas vamos fazer esse esforço, então, de apresentar um pequeno pedaço sobre certos seres que nós consideramos pessoas boas, pessoas que querem nos fazer o bem. Ou melhor, eu vou provar isso para vocês através da apresentação dos slides. Eles falarão melhor do que eu falando aqui. Vamos aos slides. Vou apresentar então agora um quadro onde vocês estão percebendo algumas pesquisas em Piracicaba. Representantes de Taubaté, de Osasco, de São Paulo, de Sumaré, de Campinas e de Piracicaba, é claro, no dia 31 de 8 de 1996, onde receberam a informação de que havia descido uma nave ali na região perto de Santa Terezinha, e nós fizemos uma pesquisa e vieram todas essas pessoas, representantes de Taubaté, Osasco, São Paulo, fazer essa pesquisa. Vocês estão notando também numa das fotografias onde existe o pessoal abaixado com material de pesquisas de chão. Foram tirados os moldes para ver a profundidade da sapata do objeto que pousou sobre o chão e deixou marca, e nós tiramos o molde dessas sapatas. No outro slide, nós vamos apresentar algumas holografias tiradas por mim, em que aparece a primeira à esquerda de uma holografia que apareceu no Japão. E ninguém sabe o que é, até hoje eles não sabem do que se trata essa holografia do Japão. Mas vocês notem que ao lado dessa holografia do Japão existe uma outra com o mesmo formato tirada por mim. No dia 15 de 12 de 98, numa das bairros de periferia de Piracicaba, lá perto da Unimep, lá no campo, apareceu vocês estão vendo uns raios saindo através das nuvens, e eu quero informar aqueles que estão observando que esses raios que estavam saindo das nuvens não era o pôr do sol, nem era o nascer do sol. Primeiro que estávamos na época do horário de verão, e esses raios vinham justamente de leste, onde nasce o sol. E o sol estava nas minhas costas, a oeste, que estava se pondo. Como é que o sol estava se pondo a oeste se eu estava vendo outro sol a leste? Então eu fotografei, porque achei estranho isso aí. Quando fui revelar a fotografia, olha o que surgiu nela. Vocês estão observando um ser, né, em cima de tipo de motoneta voadora. Imaginem vocês. Só que aquela que está à esquerda, que foi fotografada agora recentemente no Japão, ninguém sabe o que é e do que se trata. A esquerda do Japão é holografia, a minha não é holografia, a minha é um ser mesmo, captado pela câmera fotográfica, nesse bairro de Piracicaba, como vocês veem, são muito semelhantes. E vocês notem também que mais abaixo existe uma outra foto, datada do dia 6 de 2 de 96, em Piracicaba, onde eu fui fotografar um arco-íris. E no meio do arco-íris surgiu essa imagem. Essa imagem do arco-íris me intrigou, porque era bem diferente, parecia um ser andando no espaço. Então eu fui pesquisando, mas não achava nenhuma resposta. Depois de muito pesquisar na arqueologia, encontrei o que vocês estão percebendo, uma imagem de uma pessoa desenhada pelos astecas há muitos e muitos anos, dizendo que veio de Vênus. O que chama atenção nessa imagem desenhada é que existe um tipo de nave espacial atrás dela, e a cabeça dessa pessoa, dessa mulher, é uma mulher, ela é pontiaguda, muito semelhante ao que eu fotografei no dia 6 de 2 de 96. Olhem só a semelhança.
por aí vocês observam quanta coisa existe para se estudar. Em outra foto, vocês estão notando aqui George Adamski está escrito. É um senhor polonês que disse ter recebido das Pleiades lá ou de Vênus, são várias versões, a gente não sabe realmente a quem acreditar, porque às vezes os repórteres fazem reportagem e ora um fala uma coisa, ora fala outra. Mas o que interessa é o seguinte: esse senhor polonês foi questionado na época porque apresentou essas fotos que vocês estão percebendo. Está escrito veio das Pleiades ou de Vênus. Ele tirou essa foto, foi tirada por mim aqui em Piracicaba no dia 6/5 do ano 2000. E ele apresentou uma foto na década de 1950 na Europa, onde aparece um objeto voador muito semelhante à holografia que eu tirei aqui no dia 6/5 de 2000. Vocês vejam só a comparação como está apresentado aí no vídeo. E mais embaixo, esse senhor disse que recebeu dessas pessoas que vieram das Pleiades ou de Vênus, sei lá qual é a verdade. O que interessa é que ele disse que ter recebido dessas pessoas, dessa nave, esse desenho que vocês estão percebendo, que parece assim uma bola americana, né, de rugby, né? E em cima dela há um desenho de uma janela e escritas até hoje indecifradas. Ninguém sabe qual é a origem dessas escritas. E vocês estão percebendo que propositadamente eu coloquei duas dessas janelas ao lado para melhor apresentar que elas são até comuns na área da holografia. Vocês estão percebendo que uma delas tem uma imagem, né, impressa nela. A outra não tem imagem, mas aparece apenas nos riscos. Então, o que é importante nessa foto é que ninguém soube explicar até agora o que significam esses arabescos que ele recebeu, que devem ser uma escrita, né, dessa terrestre. Mas o que é importante nessa foto que ninguém mencionou e que eu acho ter encontrado uma primeira resposta, é que em cima desse desenho que ele recebeu, existe exatamente a janela que eu fotografei, que vocês estão vendo aí no dia 7/10/1995. Ela tem dois ângulos retos, 90 graus, e dois ângulos chanfrados, exatamente como os extraterrestres mostraram para ele. É realmente para se estudar. Nesse outro slide, eu fiz umas comparações a serem estudadas exatamente com essa imagem dos ordenadores, que tem a mensagem recebida. E eu encontrei numa fotografia, num retrato, né, fotográfico da Madonna do século XV, que no braço dessa Madonna existiam umas impressões que vocês estão observando ali ao lado, eu mandei ampliar, que são muito semelhantes à escrita que o extraterrestre deixou para Adamski. Vocês vejam a comparação. Mais embaixo também, vocês têm outros caracteres do braço dessa Madonna ampliados para que vocês tirem as suas conclusões. E mais um pouco abaixo, vocês vão notar que existe uma foto datada do dia 1/5 do ano 2001, de São Pedro, lá perto do sítio, onde existe exatamente esse portal, agora vou falar, é um portal, que tem dois ângulos chanfrados e dois ângulos de 90 graus, exatamente como foi apresentado a Adamski pelos extraterrestres, exatamente como eu fotografei, como vocês estão vendo lá em cima. E vocês notem que nesse portal existe uma entrada de um objeto. Ele estava se deslocando no espaço quando eu fotografei. E depois não vi mais o objeto andando. Então ele entrou nesse portal. Quer dizer, eles se utilizam dos portais para se locomoverem.
Daí a razão deles poderem transitarem por grandes distâncias sem serem notados, né? Vocês estão vendo aqui um outro slide sobre camuflagem. Eu tirei esse avião que estava se desintegrando no dia 18/3/2010, em Piracicaba, às 7 horas e 23 minutos. Vocês notem que o avião parece que está se desintegrando e tem um encaixe embaixo da barriga dele. E desse encaixe está se soltando um objeto voador. Notem vocês a comparação que eu fiz nesse outro vídeo, onde foi encontrada uma placa de Abidos no Egito do ano 2900 a.C., que mostra exatamente esse encaixe. É bem verdade que essa placa de Abidos do Egito mostra o encaixe do que parece ser um helicóptero. Mas, de qualquer maneira, helicóptero ou não, ele tem o mesmo encaixe. E o que é mais importante, é do ano 2900 a.C. E eu estou apresentando no ano 2010. Então, esse é outro ponto para a gente estudar. Agora, objetos filmados e holografia. Esse objeto que você está vendo aqui, vocês estão vendo, sobrevoando a Lua, é a missão da Apollo 1969. Esse mesmo objeto eu fotografei no sítio, no dia 3/6/12, às 8h28, lá no sítio. Vocês notem como são muito semelhantes. É que ele estava um pouco longe, então não aparecem certos nuances, certos detalhes que aparecem na missão Apollo de 1969. E ao lado, vocês têm uma outra holografia tirada por mim no dia 6/5/11, às 13h32, sobre a casa onde eu tenho um sítio lá em São Pedro. Essa holografia mostra um ser extraterrestre, que vocês estão percebendo. Tem uma radiação do lado esquerdo que parece dizer que é o nosso Sol e o aparecimento de um outro astro que está incandescente. Existe uma linha quebradiça que parece um sismógrafo desses usados para detectar batimentos cardíacos. E ao fundo um outro círculo maior com o símbolo matemático somatório. É realmente uma holografia de várias interpretações. Como vocês estão notando, essa área é muito rica para você se aprofundar. Aqui está uma fotografia dos Dogons da África que eu falei lá na apresentação do filme, lá acima que vocês acabaram de ver. Esse desenho é extraído do livro de Robert Temple, O Mistério de Sírius. E vocês notem que a holografia que eu fotografei no sítio, no dia 4/11 do ano 2000, é exatamente o desenho que os Dogons cultuam, como dizendo que eles cultuam esse desenho porque eles representam os seres de Sírios, porque os seres de Sírios são anfíbios, segundo a descrição deles. Eles vivem na água e na terra, e a representação dessa imagem representa um peixe. Então, nesse dia, no dia 4/11 do ano 2000, eu não sabia do que se tratava disso. Só mais tarde é que eu, consultando um livro sobre Sírios, eu vim descobrir que se tratava do símbolo de Dogon, da África. E eles me projetaram isso naquela data. Aqui é um slide que vocês estão percebendo que eu coloquei um título como Evolução das Espécies. É um assunto bastante vasto. Eu tenho vários slides assemelhados, mas eu destaquei apenas este só para deixar uma lembrança de que quanta coisa há para a gente pesquisar. Vocês notem que na holografia, onde eu tirei essa imagem no sítio, está datada do dia 9/9 do ano 2001.
A holografia em si se parece com o quê? Com um louva-a-Deus, com as suas pernas compridas, com o seu corpo, com as suas patas traseiras. É exatamente isso. Ao lado, vocês estão percebendo, foi exibido no programa Mundo Espacial Rádio Portales do Chile. No dia 11/11, não colocaram a data do ano, então eu coloquei um ponto de interrogação, porque eles não colocaram qual foi o ano. Então eu fiz a comparação do ser minúsculo, pequeno, que foi encontrado no Chile, ainda com vida, depois de 7, 8 dias ele veio a falecer, e comparando com a cabeça de um louva-a-Deus real aqui, né? E ao mesmo tempo eu puxei um pequeno ponto da holografia e ampliei esse ponto que estava na imagem holográfica. E vocês estão notando que é uma nave espacial. Eu gostaria de questionar se essa holografia tirada no dia 9/9/2001, com esse objeto que nela consta, significa que os seres são parecidos com louva-a-Deus e a sua nave se parece com esse tipo de imagem que acabei de captar? Eu não tenho a resposta final. Deixo para os senhores pensarem a respeito, porque realmente é um assunto muito, muito polêmico que demandará estudo e aprofundamento, né? Mas, enfim, é um início para que nós saibamos que existem esses seres, que existe esse tipo de holografia e que isso deve merecer nossa atenção para futuros estudos. Dando continuidade à nossa apresentação, vocês vão observar agora uma imagem que foi registrada por um telescópio, agora em 2014. Infelizmente, a empresa que apresentou essa imagem, ela não declarou exatamente qual foi o local, o setor da nebulosa ou da galáxia. Mas o que importa é o que vocês vão observar. Eles conseguiram captar uma imagem sobre uma galáxia, ou sobre uma nebulosa, de um rosto humano. Isso vem ao encontro do que eu venho fazendo pesquisas há mais de 40 anos. Isso é excelente nessa área da pesquisa, porque reforça todo esse nosso trabalho sobre essa área chamada holografia. Em verdade, essa parte de holografia já iniciou no meu primeiro livro, em 1984. Em 1984, eu já tive, vou falar, a ousadia, né, naquela época, de falar que estava havendo alguma coisa de imagens às nuvens, né? E hoje, não só isso está ultrapassado, como a própria imagem que vocês, telespectadores, vão observar, demonstra que eu estava correto na minha pesquisa e no meu trabalho. Ao lado dessa galáxia que tem uma fisionomia humana, vocês vão notar uma outra galáxia em forma de cérebro, e o que vem reforçar a primeira imagem, né? Vejam, os senhores telespectadores, a grande descoberta que está sendo feita ultimamente. E isso para nós é de grande valia, porque reforça todo esse trabalho que a gente vem fazendo e desenvolvendo desde 1984, quando eu declarei que estava havendo já alguma coisa relacionada nas nuvens. Felizmente, ultrapassaram-se as nuvens e fomos para a galáxia, o que é bem melhor para quem vos fala, né? Porque reforça o que eu estava pesquisando. Agora vocês estão vendo uma mensagem em código binário no Reino Unido, que foi impressa nos campos do Reino Unido no dia 15/8/2002, em Hampshire.
Muito bem, olha o que representa essa imagem. Essa imagem representa um ser extraterrestre mostrando um tipo de disco. É um disco desses de DVD. Ele esticou o braço e mostrou assim na frente, cheio de pontos. Pois bem, esses pontos foram analisados aqui no planeta Terra. E sabe o que são esses pontos? Código binário. Exatamente isso, código binário. O que falam a codificação desses códigos? Falam o seguinte: cuidado com os portadores de falsos presentes e promessas vazias. Segundo, muita dor, mas ainda há tempo. Terceiro, acreditem que ainda há o bem lá fora. Quarto, nós nos opomos aos enganos. A passagem está se fechando. Vamos abordar cada uma dessas frases de maneira mais simples possível para não tomar muito tempo. Falsos presentes. O que eles querem falar com falsos presentes? Interesses religiosos, políticos, promessas do paraíso, se a diminuição do gás carbônico for diminuído? Que vamos dar dinheiro para aqueles que conseguirem a proporção da diminuição do carbono na atmosfera? E as promessas vazias? De falarem que iriam minimizar os efeitos de estufas, os principais poluidores do planeta prometeram que dariam sua cota para diminuírem, que a energia atômica estaria sob controle, os interesses econômicos em continuar com produções de energia a custos altos, por destruírem a biodiversidade, quando deveriam optar por fontes eólicas, solares, conjugadas ou magnéticas. Essa é a interpretação que eu estou fazendo com essa mensagem desses extraterrestres. Muito bem, no outro slide vocês estão percebendo que a frase está escrita assim: muita dor, mas ainda há tempo. A frase refere-se aos problemas atmosféricos anômalos, que, se não resolvidos, ocasionarão dissabores, portanto, dor. Mas acrescentaram: ainda há tempo. Deram a mensagem: diminuam as agressões à natureza. Muito bem. Vamos passar para o outro slide. Nós nos opomos aos enganos. O que será que eles queriam dizer com isso? Esta mensagem é um recado aos governantes que enganam a população com explicações, querendo evitar o pânico, o que é lógico. Porém, poderiam fazer campanhas subliminares, como há nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Vejo ilustrações abaixo. Aí, os governantes sabiam, mas nada falaram sobre os preparativos dos Estados Unidos. Observem vocês embaixo as construções de túneis e de defesas, parecem túneis antiaéreos, né? E defesas antiaéreas antigos, né? Mas são túneis para as pessoas se abrigarem quando as condições atmosféricas ficarem um pouco mais alvoroçadas por causa das poluições atmosféricas, da agressão do homem, por causa de um planeta que vai passar perto, que também vai colaborar com isso. E depois eles falaram assim: a passagem está se fechando. Este aviso é mais uma afirmação de que ainda há o bem lá fora, porque a mensagem refere-se às mudanças radicais da atmosfera, com aviso de que o planeta que se aproxima é mais um dos responsáveis. Não irá destruir, mas ocasionará mais tornados, mais tufões e tsunamis. A passagem está se fechando é por demais clara. O tempo está passando. Se nada for feito, os sofrimentos serão maiores. Apressem-se, é o que a mensagem quer dizer. O tempo está se esgotando. Nós, aqui da Terra, devemos nos admirar. Esta é uma dívida impagável desta humanidade. Estes seres somente podem estar sob o comando do Cristo para preocuparem-se em minorar as dores
enquanto alguns que deveriam fazer de nossa própria raça não o fizeram. A NASA localizou desde 2007 três enormes naves em volta de Saturno. Uma tem 240 km de comprimento, outra de 3.100 km de comprimento, que é um terço da distância Japão-Califórnia, e a terceira tem quase 2 vezes o tamanho da Lua. Espero que estejam de prontidão para nos ajudarem. Muito bem, essa última imagem que vocês estão observando é um final que nós estamos colocando com a seguinte leitura. Enquanto existirem seres que querem nos ajudar, ainda há o bem lá fora. Sempre haverá esperanças nos dias do amanhã. Evitaram a catástrofe do degelo da Antártica em 2000. Apresentaram esta mensagem em Hampshire como alerta humanitária para controlar a poluição. O ex-ministro do Canadá, Paul Hellyer, confirmou em palestra nos Estados Unidos no ano 2008 que extraterrestres avisaram das poluições do planeta. E as enormes naves de prontidão para possíveis resgates são provas inequívocas de que há o bem lá fora, já que há muitas moradas na casa do Pai. Quando me reportei que os extraterrestres ajudaram para não ocorrer as catástrofes no ano 2000 na Antártida, é uma história que demandaria muito tempo, mas eu vou restringir ao mínimo. No ano 2000, eu li numa reportagem da Folha de São Paulo que a camada de ozônio tinha sido tinha desaparecido. Vou mostrar para vocês esse slide aqui que fala sobre isso. Aqui está ele. Acreditem que ainda há o bem lá fora. O buraco de ozônio desaparece sobre a Antártica. Folha de São Paulo, 13/12 do ano 2000. O professor Renato Lourenço Costa, no ano 2000, apresentou relatório em reunião de ufólogos em Campinas, informando que tal ocorrência somente poderia ocorrer com intervenção extraterrena. Não acreditaram. Nem os meus próprios colegas em Campinas, na reunião, não acreditaram. Todavia, 2 anos após, o jornal Folha de São Paulo assim se pronunciou sobre a matéria. Será preciso apostar alto em coisas que ainda não existem e que parecem ter saído diretamente dos filmes de ficção científica. Folha de São Paulo, 1/11 do ano 2002, confirmando o que escrevi no ano 2000. Por que eu escrevi isso? Porque eu estava acompanhando que o buraco do ozônio da Antártica estava cada vez aumentando mais. E os cientistas, na época, falavam que para essa camada de ozônio que estava aumentando, que era 3 vezes maior que o mapa do Brasil, levaria 100 anos para desaparecer se fossem tomadas as medidas de não poluir a atmosfera. E isso nunca ocorreu. Como é que da noite para o dia, em 24 horas, a camada de ozônio é extinta? Alguém interviu. E somente podiam ser seres altamente técnicos para fazer isso. E não existia ninguém mais técnico que extraterrestre, na minha opinião. Confirmado depois de 2 anos. A própria Folha de São Paulo chegou à conclusão que somente poderia ter saído diretamente dos filmes de ficção científica. Então eu acertei. Muito bem. Tenham um bom proveito e até breve, dentro do espaço. Foi um prazer conversar com vocês. Espero ter apresentado alguns elementos para que vocês, através deles, multipliquem, estudem, pesquisem, porque essa é a nossa tarefa, não vai terminar nunca. Uma área de extraterrestre, uma vez, deixar uma mensagem.
mensagem foi através de sensitivos, né? Perguntando assim, a pergunta foi para mim mesmo, o que é perfeito? A pergunta foi, Renato, o que é perfeito? Eu dei a resposta que normalmente aqui a gente dá. É você fazer um trabalho que não dá margem a você ser criticado. É você fazer um serviço onde você termina o serviço e não há o que questionar. Depois de uns breves segundos, que para mim me pareceram horas, o extraterrestre, através do sensitivo, respondeu assim, Renato, perfeito é aquilo que precisa ser melhorado, melhorado, melhorado ao infinito. Boa noite.